O livro do Apocalipse é um dos livros mais difíceis para a cristandade atual entender, porque no livro do Apocalipse existem muitas simbologias, muitos símbolos, muitos seres que aparecem no livro do Apocalipse. É difícil o entendimento do que realmente se trata esses seres, como por exemplo uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Não é sobre a besta do Apocalipse que iremos tratar nesse vídeo, mas sobre os 7 Espíritos de Deus. No Apocalipse aparece a expressão os 7 Espíritos de Deus, e isso já tem dado muito pano para as mangas para que os teólogos, os estudiosos, os críticos da Bíblia estabeleçam do que realmente se trata. Você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Se você não for inscrito, te peço que já se inscreva no nosso canal, se inscreve nesse canal, nos ajude a levar a palavra de Deus. Por que você deve se inscrever nesse canal? Porque esse canal sempre estará preocupado em levar uma palavra de edificação, uma palavra que transforma vidas, uma palavra que abençoa as famílias. Então, te peço que se inscreva nesse canal, também te peço que deixe os seus comentários e deixe também o seu like para que esta mensagem seja ranqueada em alto nível e ela possa alcançar muitas outras pessoas. O tema da mensagem que nós estamos transmitindo a partir de agora é os 7 Espíritos de Deus. Vamos entender este conteúdo aqui. Sei que se trata de um conteúdo de difícil entendimento, mas vamos procurar torná-lo fácil para que o nosso telespectador possa compreender o que diz as Escrituras. Então vamos lá. No livro do Apocalipse aparece esta expressão, os 7 Espíritos de Deus, como por exemplo, em Apocalipse 1:4, menciona que os 7 Espíritos estão diante do trono de Deus. Veja, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 3 e verso 1 indica que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. Está escrito assim: e ao anjo da igreja de Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem o nome de que vives e estás morto. Apocalipse capítulo 4 e verso 5 relaciona esses 7 Espíritos com 7 lâmpadas acesas que estão diante do seu trono. Está escrito assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 5 e verso 6 também identifica os 7 Espíritos com os 7 olhos do Cordeiro e afirma que eles são enviados por toda a terra. Está escrito da seguinte forma: e eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então nós estamos vendo, caro telespectador, que o Apocalipse ele aborda essa questão, os 7 Espíritos de Deus. Vamos aprofundar o questionamento. Há pelo menos 3 possíveis interpretações dos 7 Espíritos de Deus. A primeira é que os 7 Espíritos de Deus são símbolos do Espírito Santo. Veja bem, a primeira interpretação dos teólogos dizem que a expressão 7 Espíritos de Deus é uma referência simbólica ao Espírito Santo. A Bíblia, e especialmente o livro do Apocalipse, usa o número 7 para se referir à perfeição e conclusão. Se esse for o significado de 7 em 7 espíritos, então não está se referindo a 7 espíritos diferentes de Deus, mas sim ao Espírito Santo perfeito e completo. O segundo ponto de vista é que os 7 Espíritos de Deus referem-se a 7 seres angelicais, possivelmente aos serafins
ou querubins. Uma terceira possibilidade é baseada em Isaías capítulo 11, verso 2, que diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Isto poderia explicar os 7 Espíritos de Deus e vai dar uma alusão à primeira interpretação, como sendo essas interpretações dos 7 Espíritos aqui em Isaías capítulo 11, verso 2, mencionando as ações do Espírito Santo entre os homens. De fato, a Bíblia não define de forma clara e detalhada a expressão 7 Espíritos de Deus. Veja bem, a Bíblia ela não define de forma clara e detalhada esta expressão 7 Espíritos de Deus. São interpretações que são feitas pelos teólogos, pelos pastores, pelos críticos das Escrituras. Contudo, a Bíblia nos fornece algumas informações que são essenciais para compreendermos o significado dessa declaração bíblica. E é isto que nós estamos e iremos continuar analisando neste vídeo. Deixe aí os seus comentários, o que você está entendendo ou como você está entendendo e recebendo esta mensagem. Os 7 Espíritos de Deus são anjos. É uma forma de interpretar o texto bíblico. Os 7 Espíritos de Deus são seres celestiais poderosos, superiores aos anjos. Outra forma de se interpretar o texto bíblico. A expressão 7 Espíritos de Deus é uma descrição simbólica do Espírito Santo. É uma outra forma de se interpretar este texto bíblico na referência aos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são anjos. É a primeira interpretação. Alguns estudiosos entendem que os 7 Espíritos são 7 anjos que estão diante do trono de Deus. Eles se baseiam principalmente em passagens bíblicas em que os anjos às vezes são chamados de espíritos, como em Hebreus capítulo 1, verso 7 e verso 14. Contudo, vai ter um grande problema aí. O grande problema com essa interpretação é que no livro do Apocalipse, nunca os anjos são chamados de espíritos. Além disso, não faz qualquer sentido a expressão 7 espíritos ser aplicada aos anjos, já que em várias passagens o escritor do Apocalipse usa a expressão 7 anjos, como por exemplo, Apocalipse capítulo 15, verso 1, 6 e 8, 16 verso 1, 17 verso 1, 21 e verso 9. Então, a interpretação do Apocalipse como sendo 7 anjos, os 7 espíritos, ela deixa a desejar. Mas vamos continuar abordando o questionamento. A expressão 7 Espíritos de Deus simboliza ao Espírito Santo. É uma simbologia do Espírito Santo. É a outra forma de interpretação do texto sagrado. Sem dúvida, para alguns teólogos, a interpretação mais coerente biblicamente é esta que diz que os 7 Espíritos de Deus é uma designação simbólica do Espírito Santo. Veja bem, esta não é uma definição bíblica, esta é uma definição teológica, é uma definição interpretativa. A linguagem simbólica realmente é predominante no livro do Apocalipse. Sob essa ótica, os números possuem uma aplicação muito significativa, especificamente sobre o número 7. Podemos dizer que ele é utilizado desde o Antigo Testamento para transmitir o sentido de pleno, totalitário e completo. Então, desta forma, esta interpretação, ela ganha corpo, ela ganha forma, ela ganha sustentabilidade. Contudo, ela não está completamente definida. Na verdade, o número 7 é empregado pelo menos 54 vezes no Apocalipse de forma explícita. É por isso que temos os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 anjos, etc, etc, etc. Além disso, ele também ocorre de forma implícita, onde muitas vezes uma mensagem é agrupada em padrões de 7, como por exemplo,
Disto são as 7 bem-aventuranças presentes no livro do Apocalipse, as obras dos 7 Espíritos de Deus, dando ênfase à interpretação dos 7 Espíritos como sendo uma simbologia do Espírito Santo. Algumas pessoas também utilizam a profecia com implicações messiânicas do profeta Isaías, onde é dito que sobre o filho de Davi repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11 e verso 2. É claro que esse texto pode ser utilizado para falar do Espírito Santo, para falar do Espírito de Deus, porque é justamente o que ele faz. Porém, o texto não pode ser usado com o objetivo de tentar estabelecer uma designação específica dos 7 espíritos mencionados no Apocalipse. Não é isto que Isaías estava falando quando ele escreveu esse texto. Sem dúvida, este não é o propósito da passagem de Isaías. A profecia de Isaías simplesmente mostra o mesmo e único Espírito de vários ângulos diferentes, refletindo os atributos divinos que são comunicados como dons. Assim, devemos entender que a designação 7 Espíritos de Deus não pode ser interpretada de forma fracionada. Na verdade, ela deve ser vista como uma unidade perfeita, onde a expressão 7 Espíritos de Deus significa a plenitude do Espírito Santo em sua ação, atuação e influência no mundo e na igreja. É uma das formas de interpretação do texto sagrado que os teólogos utilizam. Contudo, esta forma de interpretação vai sofrer algumas críticas, como por exemplo no século XVII nós vamos ter um pensador francês chamado Jacques Rousseau. Ele vai dizer que não seria sensato identificar os 7 espíritos como o Espírito Santo, pois isso colocaria uma pessoa divina diante do trono, como um mero servo. Apocalipse 4, 6, 7, 9, 8 e 2, 20, verso 12. E não entronizado. Então, Jacques Rousseau vai dizer que esta interpretação de dizer que os 7 espíritos refere-se ao Espírito Santo colocaria uma pessoa divina, que no caso o Espírito Santo, diante do trono como um mero servo. E aí ele cita essas passagens que nós abordamos. E se esta pessoa está diante do trono como um mero servo, ele não estaria entronizado com o Pai e o Filho, como se a terceira pessoa da divindade fosse inferior às 2 primeiras. Esta é uma crítica e uma interpretação que vem lá do século XVII. Para alguns outros pensadores críticos, trata-se de uma interpretação suspeita. Dizer que os 7 espíritos é uma referência ao Espírito Santo. Trata-se de uma interpretação suspeita, pois procura aliviar o autor sagrado de fazer alusões às ideias comuns à época, cristianizando seus pensamentos em acordo com o meio ambiente da cristandade moderna, quanto ao seu pensamento cosmológico. Então, alguns críticos, eles não colocam em dúvida o texto sagrado, mas a interpretação que se faz do texto sagrado, colocando o pensamento da época como um pensamento correto, ao dizer que a interpretação 7 espíritos refere-se ao Espírito Santo. E eles vão dizer o seguinte: se fosse uma referência ao Espírito Santo, preste atenção agora, não seria mais provável João ter dito como graça e paz da parte do Espírito septiforme de Deus e não 7 espíritos no plural? João parece claramente falar de 7 espíritos distintos e não de 7 manifestações de um único Espírito. É o que dizem os críticos e pensadores do passado, que João, ao falar 7 espíritos,
ele está fazendo menção a 7 espíritos distintos e não de 7 manifestações de um único espírito. Como se vê, existem problemas de interpretação para se chegar a uma conclusão definitiva. Existem problemas nas teorias que são formuladas pelos pensadores. Mas vamos em frente, deixa aí os seus comentários, como você está compreendendo esta mensagem. A outra interpretação diz: os 7 Espíritos de Deus são seres celestiais. Vamos entender este conteúdo. Esta interpretação é bastante semelhante à sugestão dos anjos que nós abordamos anteriormente. Ela também defende que os 7 Espíritos de Deus são 7 seres celestiais, mas esta interpretação diz que esses seres celestiais são superiores aos anjos ou pertencem a uma ordem mais elevada. Esta interpretação possui também suas dificuldades. Primeiro, há um grande problema na definição de quem são realmente estes 7 seres que estão acima dos seres angelicais. Segundo, os críticos dessa interpretação dizem que os 7 espíritos seriam colocados em pé de igualdade com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Contudo, eu devo dizer aqui que não é isto que o texto está dizendo. Mesmo na sua interpretação, o texto não está colocando os 7 espíritos, se eles forem anjos ou seres elevados acima dos anjos, em pé de igualdade com a deidade, com a divindade. Vamos abordar algumas interpretações antigas, as interpretações antigas que vêm do passado, o que estas pessoas pensavam para formularmos assim um pensamento, ou você, caro telespectador, formular o seu próprio pensamento sobre o assunto. Uma tradição antiga, vinda provavelmente do judaísmo pré-rabínico e que parece estar mais coerente com os relatos das escrituras, dizem que os 7 espíritos são 7 arcanjos maiores. Veja a interpretação da tradição pré-rabínica. Ela vai dizer que esses 7 espíritos são 7 arcanjos maiores. Uma outra interpretação vinda de Clemente de Alexandria, que viveu por volta do ano 198 depois de Cristo. Os príncipes primogênitos dos anjos, que têm o maior poder, são 7. Olha o que Clemente de Alexandria dizia: os príncipes primogênitos dos anjos, que têm o maior poder, são 7. É isso que os documentos dizem. Outra interpretação, vinda de Vitorino de Petal, do ano 260 depois de Cristo, diz o seguinte: portanto, ele enviará esses 7 grandes arcanjos para destruir o reino do anticristo. Alguns monges franciscanos também partilhavam dessa visão da hierarquia angélica, da hierarquia angelical, dessa questão dos 7 arcanjos principais que estão sob o comando dos outros seres angelicais. É interessante também um testemunho dessa interpretação angélica que pode ser encontrado no comentário de André de Cesareia, do século VII, e também na obra de Ecumênio, do século VI. Vejamos o que diziam esses pensadores. Os 7 espíritos são 7 anjos, mas eles não são nem iguais em honra e nem coeternos para serem incluídos na Santíssima Trindade, mas como servos genuínos e fiéis, pois o profeta diz a Deus: pois todas as coisas te servem, como está escrito no Salmo 118, verso 91. Em todas as coisas, os anjos também estão incluídos. Também o mesmo profeta diz a respeito deles: bendizei o Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros que executais a sua vontade. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele menciona a Timóteo ao escrever a primeira carta: eu te conjuro diante de Deus, de Cristo Jesus e dos
anjos eleitos. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5 e verso 21. Veja a expressão, e dos anjos eleitos. Além disso, ao dizer que estão diante do seu trono, João dá mais testemunho da sua posição como servos e ministros e não como tendo a mesma honra. É isso que os documentos que vêm do século VII e do século VI, de André de Cesareia e de Ecumênio, dizem. Eles estão mencionando que essa expressão sete espíritos é uma referência, sim, a 7 seres angelicais que comandam os outros anjos. Aprofundando o questionamento, os 7 espíritos que estão diante do trono. Veja que em Apocalipse 1:4 diz que esses 7 espíritos estão diante do trono. Atente para esta expressão. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. É uma interpretação de Apocalipse 8 e verso 2. Então nós estamos vendo que a expressão 7 Espíritos é uma referência a seres que estão diante do trono de Deus. Vejamos então o que diz o livro apócrifo de Tobias, no capítulo 12 e verso 15, fazendo uma ligação com o livro do Apocalipse. Está escrito assim: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão a serviço de Deus e tem acesso junto à glória do Senhor. Esta expressão glória do Senhor é uma referência ao trono de Deus. Então, no livro apócrifo de Tobias, está fazendo referência a um ser angelical, um arcanjo chamado Rafael, que está diante do trono de Deus. Em Lucas, no capítulo 1 e verso 19, está escrito desta forma: e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. É uma referência a alguém também que está diante do trono de Deus. Vejamos mais o que diz os textos bíblicos. Em Tobias 12:15, como já vimos, Rafael, ele apresenta-se diante de Tobias e diz que ele está diante do trono de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que apresenta as orações dos santos e que entra e sai diante da glória do Altíssimo. Agora veja a comparação interpretativa de Apocalipse capítulo 8 e verso 3. E vi os 7 anjos que assistem diante de Deus, diz o apóstolo João, foram-lhe dadas 7 trombetas, foram-lhe dados muito perfume para que os oferecesse com as orações de todos os santos. Veja a expressão com as orações de todos os santos. E veja a expressão em Tobias 12:15. Apresento as orações dos santos diante do trono de Deus. Nós estamos vendo que Apocalipse capítulo 8 e verso 3 e Tobias 12:15 tem uma ligação. E em Tobias 12:15 é uma referência a um ser angelical. Então, pela própria referência dos livros, já podemos dizer que existe uma ligação para afirmar que são anjos que estão diante do trono de Deus. Analisando também o livro apócrifo de Enoque, ele vai trazer este mesmo sentido, que são anjos, seres angelicais de alta patente, de alto poder, que estão diante do trono de Deus. Estes são os nomes dos anjos sentinelas, pois Enoque os chama de sentinela. Uriel, um dos santos anjos que preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos que preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana,
comanda as ações. Suriel, um dos santos anjos que preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos que preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Então veja que Enoque, ele traz este mesmo pensamento que Tobias e intérpretes do passado. Para os intérpretes do passado, a expressão 7 espíritos do livro do Apocalipse não é uma referência ao Espírito Santo, mas a seres poderosíssimos, seres angelicais, que presidem sobre os outros anjos e que estão sempre diante do trono de Deus. Também o livro do profeta Zacarias vai trazer uma comparação com o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse está escrito da seguinte forma: João diz, e eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos. Veja a expressão, tendo 7 chifres e 7 olhos. Agora ele vai dizer o que são esses 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5 e verso 6. Veja a expressão que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Agora, veja o que diz o profeta Zacarias no capítulo 4, do verso 1 ao 10. Eu quero apenas trazer a parte que nos interessa. Estes são os 7 olhos de Yahvé que percorrem toda a terra. Só que aqui em Zacarias, onde diz que estes 7 são os 7 olhos de Yahvé que percorrem toda a terra, é uma referência a seres angelicais e não ao Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 10, o contexto que nós estamos pegando aqui, esta referência de 7 olhos é uma referência a anjos. Agora veja você, se em Zacarias esta expressão são os 7 olhos que percorre toda a terra e é uma referência a anjos, como que em Apocalipse esta expressão 7 olhos, que são os 7 espíritos, pode ser o Espírito Santo? Então, agora nós podemos afirmar que se em Zacarias é uma referência a anjos, em Apocalipse também tem que ser a referência a seres angelicais. Esta é uma forma de interpretar as escrituras. Deixe aí nos comentários como você entendeu esse vídeo, como você recebeu esta mensagem, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, venha esclarecer e clarear a tua mente esta palavra. Deixe o seu like, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que também essas pessoas tenham as suas vidas edificadas pela palavra de Deus. Não queremos e nem iremos definir aqui do que realmente se trata os 7 espíritos. Tudo aponta que é uma referência a seres angelicais poderosíssimos que comandam os outros anjos. Contudo, existe também as outras 2 interpretações, como sendo simplesmente anjos comuns ou como sendo o Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor fortaleça o teu coração e Ele guarde a tua família, em nome do Senhor Jesus.